Olá e bem-vinda, bem-vindo. A nossa análise de hoje é sobre um material que eu achei, olha, simplesmente fascinante. É especial para quem gosta, assim como eu, de fuçar nas engrenagens do back-end. Recebemos um guia completo sobre como construir um servidor de API em Go usando só a biblioteca padrão, o pacote NetHTTP. Nada de frameworks, só o osso. E que material, né? Foi criado pelo Jefferson Antoni Lima, o Jeff Fottoni. A fonte descreve ele como um engenheiro com mais de 22 anos de estrada, um verdadeiro monstro do back-end. O que me impressionou logo de cara, sabe, foi a filosofia que ele propõe. Exato. A ideia de que dominar o NetHTTP não é só um exercício acadêmico. É o que te permite usar um framework por escolha, por produtividade e não por dependência. É saber o que está rolando por baixo dos panos. Então, nossa missão hoje é seguir essa trilha, sair do zero e entender como se chega numa API robusta, pronta para produção, com foco total no servidor. É uma base fundamental. No mundo cheio de abstrações, voltar para os fundamentos é o que separa os bons profissionais. E a estrutura do guia é perfeita para isso. Ele não joga código na gente de cara. Primeiro ele constrói o cenário, o contexto, para só depois mergulhar na prática. É o jeito certo de construir um conhecimento que fica, sabe? Perfeito. Então vamos lá. Antes da primeira linha de Go, o guia nos leva numa pequena viagem no tempo, falando de web services. Ele joga na mesa alguns nomes: SOAP, REST, GraphQL, gRPC. Para quem está começando, pode parecer uma sopa de letrinhas. Como a gente organiza isso? Ótima pergunta. Entender a linhagem ajuda a entender o presente. O material apresenta de forma cronológica o que é bem didático. Pensa no SOAP de 98 como o avô formal. É baseado em XML, com contratos super rígidos via WSDL. Era norma no mundo corporativo, muito comum em sistemas legados que ainda rodam por aí. Ah, o tipo de coisa que a gente encontra em integração com bancos, sistemas de governo mais antigos, imagino eu? Exatamente. Aí, em 2000, surgiu o REST. E o ponto crucial aqui é que REST não é um protocolo. É um estilo arquitetural que roda sobre o HTTP. Ele trouxe simplicidade usando os próprios verbos do HTTP, né? Get, post, put, delete, para representar ações. Virou padrão para a esmagadora maioria das APIs públicas na web. E é aqui que o NetHTTP brilha. E depois vieram os mais novos, GraphQL e gRPC, ambos de 2015. Eles parecem ter propósitos bem diferentes, certo? Sim, resolvem problemas distintos. O GraphQL foi a resposta do Facebook para um problema de excesso de dados. Em vez de o servidor ditar o que a resposta contém, o cliente pede exatamente os campos que ele precisa. É uma mudança de poder, assim. Já o gRPC do Google é sobre performance bruta. Ele usa um formato binário, o protobuf, e foi feito para comunicação de alta velocidade entre microserviços. Dentro de uma rede interna, imagino, não para a internet pública. Exato. Não é algo que você normalmente expõe para fora. Entendi. Então, quando falamos de NetHTTP em Go, estamos falando do alicerce para APIs no estilo REST. E essa história da evolução do HTTP no guia é fascinante. Parece que o DNA do HTTP 1.1 está embutido na forma como a biblioteca padrão foi construída, não é? Essa conexão é perfeita. A diferença entre as versões não é um detalhe técnico. É a razão pela qual a web moderna é rápida. No HTTP 1.0, o padrão era abrir uma conexão TCP, fazer um request, pegar resposta e fechar a conexão. Imagina carregar uma página com 50 imagens. Seriam 51 conexões TCP abrindo e fechando. Uma ineficiência brutal, um pesadelo de latência. Total. O HTTP 1.1 mudou o jogo ao introduzir o conceito de Keep Alive como padrão. A mesma conexão TCP pode ser reutilizada para múltiplas requisições em sequência. A latência de estabelecer a conexão, o famoso handshake TCP, é paga uma vez só. E o HTTP2 foi além disso? Foi muito além, com a multiplexação. Várias requisições e respostas em paralelo na mesma conexão. Para uma API, isso significa menos sobrecarga, menor latência e maior vazão. E o pacote NetHTTP de Go gerencia tudo isso de forma transparente e muito eficiente.
Ok, com esse alicerce bem entendido, vamos para o código. O guia começa a desmontar o pacote NetHTTP em suas peças fundamentais. E aqui, sabe, uma coisa que sempre me confundiu um pouco é o uso de handler versus handle func. Às vezes parece que dá para usar um ou outro sem diferença. Qual é a real na prática? Essa é a dúvida clássica e o guia acerta em cheio ao dar uma regra mental rápida para isso. Vamos começar pela anatomia de uma função que lida com a requisição, o handler. Ela sempre recebe dois argumentos, whttp.responseWriter e rhttp.request. O R é tudo que chegou do cliente, o W é a sua ferramenta para construir a resposta. Entrada e saída. Simples assim. O WR e você registra ela numa rota. É tipo, quando chegar um get in users, executa esta função. Ponto. Certo. E o handler? O handle é uma interface. Qualquer tipo que implemente um método chamado serve-http WR satisfaz essa interface. Ok. E por que eu iria querer essa camada extra de complexidade com uma interface? Pela capacidade de composição. É aqui que a mágica dos middlewares acontece. O middleware é um handler que envolve outro handler. Imagine que você quer registrar o tempo de cada requisição. Você cria um login middleware que anota o tempo de início, chama o serve HTTP do handler principal e depois anota o tempo de fim. Você vai encadeando comportamentos como login, autenticação, compressão. Ah, entendi. Isso clareia tudo. Handle func é a lógica final. O quê? Handler é a estrutura em volta, o como. Perfeito, é isso aí. Handler te dá um poder de arquitetura muito maior. E o guia tem uma seção mão na massa que começa com a famosa linha http.listenandserve, é o Hello World dos servidores Go. Mas ele logo nos puxa para longe disso, né? Sim, e com razão. Listen and Serve, usando new como segundo argumento, é ótimo para exemplos para prototipar, mas ele usa o Default Servmux, que é um roteador global, uma variável única para o programa todo. Em uma aplicação real, você perde controle. Então, o passo para a maturidade é abandonar isso e usar a struct http.server. Quais os ganhos práticos que o guia aponta? Controle e robustez, principalmente através da configuração de timeouts. E eu digo por experiência própria, ignorar timeouts é a receita para o desastre. Uma vez, eu passei dias depurando um serviço que caía sob carga. O problema, um único cliente com uma conexão lenta fazendo um upload, e o servidor ficava com aquela conexão presa por minutos esperando. Esgotava o pool de conexões, e o serviço inteiro parava por causa de um cliente lento. Exato. Um simples write timeout de 30 segundos teria matado a conexão e salvado o serviço. A struct http.server permite configurar isso. Read timeout, write timeout te protegem de clientes lentos. Idle timeout gerencia as conexões keep alive ociosas e tem um que o guia menciona que é muito importante, o read header timeout, que te protege de um ataque chamado slow loris. Ah, o slow loris. Que o atacante manda os headers bem devagarinho, né? Isso mesmo, para prender suas conexões. Então, em produção, configurar um http.server customizado com timeouts não é opcional, é essencial. Certo. Agora temos um servidor robusto. Mas uma API é mais que isso. Ela precisa ser previsível. O guia avança para a estruturação de uma API profissional, falando de padronização de respostas, mapas de erro. E esses são os detalhes que separam uma API funcional de uma API de qualidade. A padronização de resposta, por exemplo. O guia sugere criar uma função auxiliar, tipo Respond with JSON. Ela centraliza a lógica de serializar seus dados para JSON e escrever a resposta. Isso garante consistência. E o mapa de erros me pareceu um ponto crucial. Não dá para só jogar um erro 500 para tudo. De forma alguma. O status HTTP correto é uma informação valiosíssima. O guia dá exemplos perfeitos. O cliente mandou um JSON quebrado, com uma vírgula faltando. 400, bad request. O cliente esqueceu de colocar o content type como application JSON. 415, unsupported media type. E o meu favorito, que vejo pouca gente usar direito, o 422. Unprocessable Entity. Esse é mais sutil. Qual o caso de uso dele? O 420 por isso é para quando a sintaxe está perfeita, o JSON é válido, mas os dados violam uma regra de negócio.
Por exemplo, o usuário tentou se cadastrar com um e-mail que já existe. A requisição não pode ser processada, entende? Usar o status code correto torna a sua API praticamente autodocumentada. Faz todo sentido. Isso tudo é ótimo, mas me soa como muito trabalho manual. Tenho que criar meus helpers de resposta, mapear cada erro para um status code, validar cada campo. A gente não corre o risco de ficar reescrevendo coisas que um framework como o Gin ou o Echo já resolveram? Onde está o equilíbrio? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o ponto central da filosofia do guia. Sim, você está reescrevendo algumas coisas, mas ao fazer isso, você entende exatamente o que está acontecendo. Não tem uma caixa preta de um framework fazendo validação para você. O equilíbrio é uma decisão de engenharia. Para um projeto pequeno, a biblioteca padrão é surpreendentemente produtiva. Para um projeto maior, com uma equipe grande, um framework pode ser a escolha certa. O importante é que, depois de passar por esse material, a decisão é sua, e é uma decisão informada. Você sabe o que está ganhando e o que está abrindo mão. Entendi. A ideia não é ser purista, mas um conhecedor. E para fechar a estrutura da API, o guia fala sobre organização de rotas e os famosos Health Endpoints. Sim, para as rotas, a recomendação é o padrão API V1 recurso. Já deixa claro o versionamento da sua API. E os Health Endpoints são vitais no mundo de containers e Kubernetes. O guia cita os dois tipos. HealthZ ou LiveZ é o mais simples, o pulso. Ele só diz, o processo está rodando. E o RedZ é o mais inteligente, certo? Exato. O RedZ responde a uma pergunta mais complexa. O serviço está pronto para receber tráfego de produção? Ele pode verificar se as conexões com o banco de dados estão ativas, se os caches foram aquecidos. O Kubernetes usa o LiveZ para saber se precisa reiniciar um container. E o RedZ para saber se pode começar a enviar tráfego para ele. É um padrão fundamental hoje em dia. Uau! A jornada foi longa. Saímos de conceitos de 1998 com SOAP, passamos pelas engrenagens do HTTP, montamos as peças do NetHTTP e chegamos a uma API com estrutura de produção. E tudo isso sem um único import de fora da biblioteca padrão. A base que isso constrói parece realmente sólida. Com certeza. O grande aprendizado que o guia do Jeff Ottoni nos deixa é a redescoberta do poder da biblioteca padrão de Go. Muitos frameworks são excelentes, mas a complexidade deles às vezes esconde esses fundamentos. Dominar a base significa que não existe mágica. Você sabe como cada byte flui. E o sucesso de Go no ecossistema de infraestrutura parece ser a prova final disso. O guia menciona Docker, Kubernetes, Prometheus. E não é coincidência. Existe uma razão técnica para isso. Go compila para um único binário estático. Para ferramentas como o Docker ou Kubernetes, isso é um sonho. Você copia um único arquivo para um container e ele simplesmente funciona. Não precisa se preocupar com dependências de sistema, versões de bibliotecas. É uma simplicidade de distribuição que é um superpoder. Para fechar, então, uma reflexão para quem nos ouve. O guia nos ensinou a construir um serviço de forma exemplar. Mas, no mundo real, temos múltiplos serviços conversando entre si. Considerando que ferramentas como o gRPC também são de primeira classe no ecossistema Go, uma pergunta interessante a se fazer é: em que ponto uma API REST pública construída com o NetHTTP deveria começar a se comunicar internamente com outros serviços usando um protocolo binário de alta performance? E quais seriam os critérios para tomar essa decisão de arquitetura?